Galera, o 13º episódio de Arrow. Um episódio que nos revelou aí algumas possibilidades do grande mistério de quem é o túmulo que apareceu no começo da série, da 4ª temporada, né? Então, bora aos comentários. Canal do Gordo! Basicamente o episódio ele começa com aquele finalzinho que a gente teve no 12º episódio, onde a Anissa oferece uma possibilidade do Oliver ajudar a tia. E essa possibilidade vem com a carga do seguinte: você mata o Malcolm Merlyn e eu te dou a cura para a sede de sangue da tia. Eu acho que naquele momento ali o Oliver ficou realmente lá pensando nessa possibilidade, mas como a gente viu no episódio, ele se recusou e queria tentar de um acordo mais plausível, que seria convencer o Malcolm a entregar o anel para Nyssa. E nessa questão toda, tivemos também ali no episódio o reencontro entre a Felicity e o pai dela. E ela até contou pra mãe dela que o pai dela apareceu e tal, e a mãe dela falou que o pai dela era ruim e pra tentar descobrir se ele realmente era mau, ela armou uma cilada pra ele no melhor nível. Levou ele até a Palm Tech e lá ele usou um aparelhinho pra roubar todas as informações que tinha em um andar. E basicamente ela descobriu, neutralizou o aparelho e realmente falou: meu pai é mau. Em contrapartida, a gente viu algumas lutas entre o pessoal da Nyssa e o pessoal do Malcolm Merlyn, que atualmente é o Ra's al Ghul. E nessa questão toda, eles travando uma batalha em Star City, o Oliver se vê naquela encruzilhada, se ele ajuda ou não ajuda. A Laurel tenta apaziguar de um lado com a Nyssa, o Oliver tenta apaziguar de outro lado com o Malcolm, aonde ele vira e fala: não, você tem que entregar, você não gosta da sua filha. E o Malcolm levanta a possibilidade da Nyssa estar mentindo. Pô, existe uma cura para sede de sangue que eu não saiba? Tecnicamente a arrogância dele de achar que sabe tudo por ser o Ra's al Ghul é meio complicado. Mas nesse momento em que o Oliver tá conversando com ele, ele lança uma indireta pro Oliver falando do William, que no caso é o filho do Oliver. Ou seja, o Malcolm sabe um grande segredo do Oliver. E essa questão pode trazer problemas pro Oliver futuramente. Mas até a gente chegar nesse ponto, vamos voltar à análise. E nessa questão toda, a Felicity, preocupada com a questão do pai dela, ela acaba, digamos assim, planejando uma forma do pai ser preso. E ela consegue, isso aí a gente já vê mais ou menos para metade do episódio, onde ela consegue trazer a polícia e capturar o pai dela. E ela não mostra muito arrependimento disso, mas ela realmente ficou um pouco abalada por essa questão. Inclusive a gente pode ver no finalzinho do episódio, onde ela está conversando com o Oliver e ela demonstra um pouco dessa questão, dessa tristeza que ela acabou cometendo, prendendo o pai. Ela ficou abalada por isso. E nesse momento também rola o que muitos fãs que não são Olicity queria, né? Muitos fãs que não curtem o casal não queria que acontecesse isso, mas o Oliver propõe o casamento lá pra Felicity e ela aceita de certo modo, e isso a gente vai ver nos próximos episódios. Agora voltando à confusão entre o Malcolm e a Nyssa. O Oliver marca um encontro onde supostamente o Malcolm iria entregar o anel para ela, porém na hora que ele vai entregar, ele chega com um bando dele e começa uma batalha. E após isso começa Star City ficar em um campo de guerra. E a Nyssa foge de um lado, o Malcolm foge do outro, e o Oliver, a Laurel, o Deagle e a Felicity tentam encontrar os dois de alguma forma. Consegue encontrar a Nyssa e captura ela. No momento em que captura ela, o Oliver se vê naquela encruzilhada novamente. Se ele ajuda ela ou não ajuda. Se ele fica aliado ao Malcolm ou ele não se alia ao Malcolm. E no final das contas ele elabora um plano sinistro, aonde vai envolver o duelo, a luta, a batalha pela vida entre a Nyssa e o Malcolm. E eles armam todo aquele esquema todo da luta, igual o Oliver teve contra o pai da Nyssa. E no caso, no momento em que a Nyssa está se preparando para lutar, eis que o Oliver surge com a fala:
De acordo com as normas da liga, ela é minha esposa e eu vou lutar por ela. Isso mesmo. O Oliver, entre aspas ali, meio que de uma forma altruísta, sabe que a Nyssa poderia morrer pro Malcolm. Então a única forma dele impedir que ela morra ou impedir uma guerra entre os assassinos seria ele derrotando o Malcolm. Então eles começam uma luta com o Malcolm que eu esperava que a luta fosse bem mais, tipo, um pouco mais foda. Eu me decepcionei porque eu queria mais tempo de batalha ali entre os dois. Mas o Oliver termina cortando a mão dele. Dessa vez vocês notaram que eu estou dando spoiler. Sim, estou dando spoiler porque o episódio já passou há muito tempo e já tá quase saindo o 14º. Então não tem problema do spoiler. Mas voltando aqui, o Oliver cortou a mão dele, tirou o anel e entregou pra Nyssa. O Malcolm jurou que o Oliver vai se arrepender disso. Aí nesse ponto eu concordo. Sabe aquela teoria que o inimigo do seu inimigo é meu aliado? É mais ou menos essa a teoria que o Malcolm fez. O que ele fez? Foi até o Damien Darhk e entregou o nome do filho do Oliver. Aí vocês lembram que eu falei no começo do vídeo que possivelmente a gente sabe de quem é o túmulo? Pois bem, muitos de vocês falaram e provavelmente vocês acertaram. O túmulo está entre a possibilidade de ser do filho ou da mãe do Oliver. E no caso, explica por que a Felicity está lá com raiva da situação dentro do carro e por que ela pede para matar o Damien Darhk. Ou seja, o Damien Darhk deve ter feito alguma coisa, feriu ou matou a mãe do filho do Oliver ou até o próprio filho do Oliver, e a Felicity descobriu da pior maneira possível que o Oliver tinha um filho. Então, ou seja, basicamente aquilo que aconteceu antes do Flash voltar no tempo no episódio de crossover, ela descobriu agora e o negócio complicou pro lado do Oliver. Porém, complicou em um momento onde ele perde alguém. E isso faz com que, apesar dela ficar com raiva, ela esteja do lado dele. Então, a gente viu ali que possivelmente eles estão num confronto pessoal, mas ela está do lado dele e os dois agora vão buscar vingança. Eu não sei se vai ser o filho ou a mãe. Eu sei que pode ter uma ligação exatamente pelo fato do Malcolm ter traído o Oliver, mas porém ele foi traído primeiro. Então eu acho que era justo ele usar a arma que ele tinha. Porém, muitos aí podem não curtir essa ideia que ele fez, essa questão dele. Mas enfim, com essa atitude eles conseguiram salvar a tia. E eu acho que isso era o importante pro Oliver. Porém, ele não arcou com as consequências, que é uma das coisas que a gente está vendo nessa temporada. Muita coisa que acontece é devido ao Oliver não pensar nas consequências de seus atos. E eu acho que isso ficou recorrente nos episódios, porque sempre que acontece uma coisa, surge outra, e por aí vai sempre o Oliver tomando decisões às vezes impensadas. Talvez essa ele até pensou bastante, porque de início ele não queria matar o Malcolm, até mesmo porque nesse ponto o Malcolm não estava sendo um inimigo, estava sendo um aliado. Então eu acho que essa questão toda da traição do Oliver contra o Malcolm e depois do Malcolm contra o Oliver é plausível e justificável para a questão dos episódios. A gente pode perceber que os episódios aí não acabaram. Vamos ter muitas coisas para acontecer. Porém, pelo que parece, a Liga dos Assassinos não existe mais. A Nyssa pegou o anel, usou o poder que ela tinha como Ra's al Ghul e liberou todos os assassinos dos seus postos. Isso significa que possivelmente a Liga não exista mais. Até ser necessário, eu acho que uma hora vai voltar. No outro ponto, a tia voltou ao normal e tal, mas ela ainda não sabe a qual custa foi. E o Oliver não contou. Então isso aí repete mais uma coisa que vem acontecendo em todas as temporadas. O Oliver esconde um segredo da tia, ou da Laurel, ou da Felicity, ou do Deagle, e isso arca com acontecimentos que não vão agradar ele, mas depois tudo se acerta. Então isso aí é um pouco clichê, mas vamos dizer assim, é algo que está acontecendo de uma forma interessante. Esse episódio ele foi muito interessante para a questão da história.
acredito que agora que o Damian sabe o segredo do Oliver e com a possibilidade da notícia que a gente deu sobre o casamento da Felicity do Oliver, então vai acontecer muita coisa aí nesses próximos episódios. Ainda não foi revelado quantos episódios vai ter a temporada, mas a gente pode esperar muitas emoções aí para os próximos episódios. E aí, você assistiu o episódio? O que você achou do episódio? Coloca aí nos comentários a sua opinião, o que você achou, se você concorda no que o Malcolm fez de contar sobre o filho do Oliver, ou se você discorda dessa questão e ele foi muito, tipo, malvado mesmo ao contar o grande segredo do Oliver. E aí, coloca nos comentários a sua opinião. Ah, um detalhe, coloca aí também, porque eu sei que muitos de vocês tinham falado. Agora coloca aí no comentário quem vocês acham que é a mãe do filho do Oliver ou o filho do Oliver. Ou talvez possa ser os dois. Coloca aí nos comentários a sua opinião e agora vamos ao salve. Rafael Dornelas Abdala, Wesley Silva, Fabiano Matheus Penegali e Lipe. Salve pra vocês e muito obrigado por estarem compartilhando os vídeos, deixando o like, favoritando, isso ajuda o crescimento do canal demais, sério. Muito obrigado a todos vocês que estão apoiando o canal aí. E se gostou, deixa aquele like, compartilhe, favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva porque o que não mata engorda. Tchau!